Esse é o Sala de Redação que está começando um dia depois do grande jogo do Internacional, da sua grande virada, da sua grande classificação, da sua grande festa. E a partir daí, nós já fizemos a pesquisa interativa, que é a chance de você participar conosco do Sala de Redação que está começando. Você acredita que o Inter será campeão da Copa Sul-Americana? Você acredita? Depois de tudo que aconteceu ontem? Pois é, então vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó, vou lhe instruir, tá? Nossa interativa no Twitter, @esportesgzh, e agora também no chat da nossa transmissão, no YouTube de GZH. Para calcar e argamassa, confie na FIDA e tintas Killing, a tinta gaúcha. A Facate lembra, a fisioterapia tem nota máxima segundo a avaliação do MEC. E a Facate está convidando, para o seminário sobre desenvolvimento, desigualdades regionais, planejamento federativo no Rio Grande do Sul. É de 4 a 20 de julho na Assembleia Legislativa, tá legal? Cicobi, somos todos feitos de valores. Adroaldo Guerra Filho, tu foste o comentarista ontem de um grande momento vivido pela Nação Colorada e eu quero te ouvir, Guerrinha. Ô Pedro, um dia depois da classificação, eu também erro. Eu achava muito complicada a vida do Internacional. E achei que ficou mais complicado ainda quando sofreu aquele gol de pênalti, né? Porque aí tem que fazer 3, pois o Inter me surpreendeu positivamente. Tem que fazer 4, Guerrinha. Estava 3-0 aos 10 minutos. Exato. E o Inter conseguiu, juntamente com um aditivo importantíssimo, decisivo, que foi o seu torcedor, botar uma faixa estendendo em todo o Beira-Rio, eu acredito. E acabou conseguindo o seu objetivo com todos os méritos. O Inter não desistiu enquanto não atingiu aquilo que precisava atingir. Uma vitória maiúscula, com os jogadores se desdobrando em campo, muitas individualidades que tornaram o coletivo fortíssimo, né? Uma noite também acertada do Mano Menezes, né, que optou bem, alemão, não David, né, o alemão inclusive com gol de joelho. Quando tá ali, faz o gol de joelho. O David não tá ali, o David estava lá no Teatro São Pedro, né, assistindo vocês. E o Inter segue adiante, cheio de moral agora. Vai cuidar um pouco do Campeonato Brasileiro. Uma pena o que está acontecendo com o Alan Patrick, né, que o Alan Patrick não consegue terminar um jogo. Né? E ele é um jogador muito importante nesse contexto todo. E o que eu mais gostei de tudo na noite foi da entrevista do Mano Menezes. O Mano Menezes falou sobre tudo e sobre todos, mas ele foi espetacular ao blindar jogadores. Eu também acho que o Daniel está precisando se reciclar um pouquinho, principalmente na saída de gol. Mas foi o que o Mano disse. Não aventou a hipótese de trocá-lo, e isso é uma prova de quem tem o vestiário na mão. Quem tem o vestiário na mão, a gente nunca sabe aonde pode chegar. Potter, o que tu fizesse ontem durante a madrugada? Dia 1º, só porque Pedro tá falando com o meu agente de viagem aqui. Sim, Córdoba. Dia 1º de outubro. Mas não foi ontem, afinal? Dia 1º de outubro. Bagé não atrapalha que eu tô falando com o meu agente de viagem. Pensei que tinha sido ontem. Sim. Não, o Bagé vai ficar. Não vou levar ele. Isso, não tá. 1º de outubro. Me traz vinho de lá. Fechado. Quantas garrafas dá pra carregar? Verdade. 6 em cima? Fechado. Então tá. Pedro, desculpa, é que tava o agente de viagem me ligando tá aqui, bem, né? Tá bem, providências importantes, claro. Se eu acredito se o Inter vai ser campeão ou não, Pedro? Sim. Eu acredito. O verbo acreditar é um belo verbo, né? E a pergunta usou esse verbo. Eu acredito, sim, que o Inter possa ser campeão da Sul-Americana. Vai ser fácil, não vai ser fácil? Isso aí a gente vai discutir durante alguns tempos aí, né? Até porque vai só voltar em agosto. Mas ontem, Pedro, o futebol, ele dá uns presentes pra gente, né? E ontem, pra Nação Colorada, foi um presente absoluto. O Inter não virou 2-0. O Inter virou em 70 minutos 3-0. O Inter precisou em 70 minutos fazer 4 gols. E fez. Num ambiente que tava ficando ruim, o Colo-Colo, acho que... O Colo-Colo estava concentrado na partida, e aí ele faz o gol e afrouxa. E ali ele começa a perder a classificação. Que pra eles é inacreditável, né? Tava 3-0 pro Colo-Colo, e ele tomou 4 gols, e olha, podia ter ido mais, pararam de jogar. Foi mágico ontem, foi mágico. Quando eu entrei na Gaúcha, na transmissão, a pedido teu, Pedro, depois de Inter e Botafogo, eu falei para as crianças ficarem escutando,
porque elas tinham feito um doutorado de que é torcer pro Inter, né? E na mesma fala eu falava que o futebol é feito disso aí. Que tinha que passar por aquele pesadelo do Botafogo pra ter algumas coisas depois na frente na vida. Pra criar casca. E ontem várias pessoas no Beira-Rio, vários pais com filhos vieram falar comigo, com a gurizadinha ali pertinho, falando assim, ó, Potter, ele tava te ouvindo aquele dia. E ele continuou colorado, ele tá aqui hoje acreditando. E foi muito bonitinho isso aí, um beijo pra todo mundo. Principalmente um gurizinho chamado Michael, que falou assim, eu te escutei aquele dia, tio, e tava chorando. E hoje eu tô feliz. Falou assim pra mim. Então um beijo, o Michael, o pai dele. Ele fala que nem o D'Alessandro, assim. Parecido Mesmo com o jeito. D'Alessandro. É idolatria, né? As crianças falam com o mesmo tom de voz da D'Alessandro. Que, aliás, estava ontem no Beira-Rio. Vários ex-jogadores estavam. Imagina Pedro, pra ele, né? Que não pôde jogar pra um ex-jogador, há né? poucos meses, né? Não tá num em jogo maio, desse, né? maio ele saiu, né? Maio ele saiu. Tava lá o Alisson também, tava lá o Klemer, o Perdigão, o Gabiru, o Bruno Fux, o William, quem mais tava lá? Que a gente viu, o Índio. Eu passei Enfim. lá depois do jogo também. Tomei uma cervejinha com o Bagé. O Bagé cumpriu, né? Passou lá. Qual Mas, é- Pedro, qual tem, é tem o- momentos que são mágicos, Pedro. Tem momentos que são mágicos e ontem o futebol deu de presente pra torcida do Inter uma noite absolutamente mágica. Eu quero saber qual é a uva que o Bagé gosta mais, porque tu vai trazer vinho lá de corda pro Bagé, né? Eu vou mas- trazer o de lá, né? Mas Malbec? eu também de tenho lá. que fazer um reconhecimento, até mandar um grande beijo pra dona Túlia Silva, que é uma pessoa que eu gosto muito, torcedora, apaixonada pelo Internacional. E ela tava muito brava comigo, que eu tava zoando o Inter. Sai agora, quero ver o que o Bagé vai dizer. Então eu reconheço, é uma classificação épica, e aí tanto, ô Pedro, vale o esforço dos jogadores, dos torcedores, dos dirigentes, né? Porque tu classificar numa competição sul-americana não é fácil. Tu derrubar uma camisa pesada não é fácil, então meus parabéns pro Corinthians, que ontem eliminou o Boca, né? Lá na Bomboneira. Mas o Inter precisava, né, Bagé? O Bagé é um bandido. O Brabo vai ter que ouvir isso 2 vezes no dia. Hoje de manhã O craque tava do Inter dando- foi a torcida, gente. Hoje de manhã eu tava dando uma olhada no Twitter, Bagé, e aí tem um dos perfis gremistas. Eu que tem- virei trend topic, Tem uma né? foto do Inter, aí o cara disse assim, pô, que legal, quando é que vem o troféu e vai ter a carreata que eu quero ir lá assistir. Isso é legal do futebol, essa diversão, Claro. entendeu? O ruim é quando parte pra agressão, pro desrespeito. A flauta ela é legal, cara, o Bagé tá levando na boa. Hoje não é o dia dele, hoje é o dia do Potter. Mas o Inter, Bagé, ele precisava disso. O Inter como instituição, como Injeta, clube, ele precisava. E o gol do Colo-Colo, claro que calou a torcida, causou algum murmúrio, perseguição ao Daniel, mas o gol do Colo-Colo, ele criou um roteiro que tornou ainda mais emocionante, que tornou ainda uma construção ainda mais bonita dessa retomada do Inter. O Inter como clube, ele precisava disso. E até no timeline, eu entrei com o Potter de manhã, usei uma figura, ontem o casal reatou. O casal estava brigado, a torcida estava de costas pro time, estava desconfiada do time, e ontem eles reataram. E aí fica muito forte. O grande personagem, não tem nenhuma dúvida, boa tarde para todo mundo. O grande personagem do Inter nessa remontada foi o torcedor, sem nenhuma dúvida, mas assim, ó, longe de ter dúvida, porque o torcedor acreditou primeiro que o time e o técnico fez uma movimentação, rapidamente esgotou os ingressos. E quando, porque o roteiro clássico da virada é aquela história que a gente discutiu aqui, faz um gol em 15 minutos, aí vamos da torcida, o adversário se sente pressionado, e aí vai um atrás do outro, passa um boi e passa a boiada. Mas acontece o contrário, o Inter sai perdendo. Quem sai na frente é o adversário. E entre o gol do Colo-Colo e o gol do Inter, tem um gap ali do Inter perdido. Passe não encaixa, o time espaçado, começa uma vaia pro Daniel aqui e ali, e aí foi o torcedor que meio que deu uma sacudida nos jogadores do Inter. A atuação do Inter, claro que teve estratégia. Teve a saída dos 3 ali, os 2 zagueiros, o Vitão e o Mercado mais o Moisés, os 5 da frente, linha de 5 com o Moisés lá na frente, Bustos, Pedro Henrique, Edenilson, Alemão, Alan Patrick, enfim, claro que teve estratégia, mas se não é o torcedor do Inter acreditar muito mais do que o time, o Inter não virava esse jogo. Então eu acho que o torcedor do Inter está com esse sentimento hoje, Pedro. Que foi ele que virou o jogo. Eu, na minha coluna, botei Inter, torcida 4, Colo-Colo 1. Eu reconheço tudo que tu está dizendo em relação ao torcedor, mas eu quero começar com a direção, que tão logo tomou 2-0 lá em Santiago do Chile, começou a mobilizar
toda a nação colorada. Isso é importante porque tem que partir necessariamente da direção. A gente fala mal da direção tantas vezes, eu gostaria de dar um cumprimento a todos os dirigentes colorados que já começaram a promover ingresso, que já começaram a botar ingresso à venda, que já começaram a ir para rede social para dizer que nós temos que lotar o Beira-Rio, que vamos fazer, vamos acontecer e tal. Então começou tudo por aí, tu tá entendendo? E faz uma semana que o Inter vem se mobilizando por esse jogo. E estando mobilizado por esse jogo, mobilizou os torcedores. Porque o torcedor, poxa, aí eu tô me lembrando que a gente falou ontem do torcedor do Grêmio, que será em número de 17 mil na arena no jogo contra o Náutico. Claro que é outra característica, é outra competição, é outra disputa que está o Grêmio, mas de qualquer forma, o torcedor do Inter deu uma amostra aos gremistas de que sim, o torcedor ajuda, né? E se o Grêmio tiver, se o Grêmio tiver 30, 40, se o Grêmio tiver 30, 40 mil pessoas na arena no Grenal de sexta-feira, que é Grêmio Náutico, é Grenal, né? Para com isso, não é Grenal, é Grêmio Náutico. Hã? É Grêmio Náutico. É que Eu tenho juntando as medo, não? sílabas dá isso, Grenal, Bagé. É só um... O que eu vou fazer? Não, mas eu ia dizer o seguinte, Pedro, é que nessa estratégia toda da torcida, da direção, tu tem razão, a direção, ela percebeu que o torcedor queria e foi atrás. O Inter se comunicou talvez muito ela bem com o torcedor. né? É talvez mais do até que ela tenha mais comunicação, ação. Foi. Ação. Ação. Não, perfeito. Mas o que eu ia dizer é que o jogo lá de Fortaleza está linkado nessa remontada. A decisão de colocar time reserva arriscada, difícil, dura, porque podia ter perdido o jogo, acabou sendo fundamental para um jogo que necessitava, assim, o mental e o físico 110%. Se o Tyson joga a partida toda, por exemplo, de repente, lá no Ceará, talvez ele não entrasse a 38 do segundo tempo voando como o velho Tyson, correndo que nem um Os ponteiro. demais titulares, né, Diogo, se tivessem entrado, não teriam... E até faço um ato de contrição aqui, ontem eu defendi, e eu acho que o David é um jogador de mais hierarquia, sim, mas faço um ato de contrição, que o alemão deu a contribuição dele não só com o gol, mas com muita briga. Agora... O primeiro gol, o alemão faz uma maçaroca com os zagueiros ali e a bola sobra pro ali, né? O Pedro Henrique, Patrick, né? O Pedro Henrique, O né? gol de virilha? Tá Os dois tirado juntos. ali. Pedro Henrique, Enfim, os dois juntos. mas isso. é um brigador. Agora, pro Inter dar o voo maior, e sem tirar o mérito do alemão, disse ontem que o alemão está escrevendo uma história linda. A história do alemão ela é espetacular. A história do alemão ela Mas eu vou discordar de ti. Tem pouco centroavante fazendo tanto gol quanto o alemão. Ah, mas o gol dele é feio, enroscado, e daí Pedro, é gol, vale, rapaz. Não, mas Vai pros arquivos. Não, vale. A história do alemão é maravilhosa. O alemão tá indo contra o que é o futebol de hoje. Porque é muito difícil para um cara sair de um clube pequeno, do interior, fazer a trajetória que ele está fazendo. Agora, o voo maior do Inter, o Inter está pensando em título, o Inter está pensando em G4, até a gente conversava ontem sobre isso aí, o Potter, o Inter precisa de um 9 mais assim, um cara que agregue mais no jogo, que tenha mais qualidade. O alemão é um cara pro futuro, e está dando uma ótima resposta, muito além do que se imaginava. E outro ponto, Potter, só para já te passo a bola, o Pedro fala da direção nesse jogo de ontem. Eu vou além. Eu falo da direção nessa mudança de fotografia que ela fez. O torcedor pedia. Tem uma foto que está circulando dos jogadores parados ali, posando com uma foto dentro do campo. Tu olha ali, é tudo cara nova. O Inter mudou. E outra, o Inter encontrou soluções que fogem do comum. O Pedro Henrique, que ontem entrou no lugar do Wanderson, que foi uma descoberta de uma pesquisa de um garimpo do Capa. O Pedro Henrique é um cara que é muito jovem daqui do Caxias. O Pedro Henrique é um cara que é uma descoberta. E olha que partida que ele fez. Que atuação decisiva. Então, é da direção que mudou e tirou o peso do vestiário, botando um grupo novo lá dentro, Potter. O Inter contratou vários atacantes. Vários atacantes. E os que estão dando certo, tirando o Wanderson, eram aqueles que as pessoas não esperavam tanto. Né? Porque o alemão ninguém esperava. Né? Mas o grande PH avalista ninguém da obra, esperava. O grande avalista da obra é o Mano Menezes. O Mano Menezes mudou tudo. O Mano Menezes aglutinou o vestiário. Tu olha as declarações, principalmente do Pedro Henrique, que tem falado nisso. O vestiário está fechado. E o vestiário fechado, os caras comem o cimento da arquibancada. Então esse é o azeite, avalista, né, da coisa. O avalista é esse aí, entendeu? Termina o jogo, ele vai lá e diz, olha aqui, ó, eu sei que estão vaiando, que tá devendo, tomou uma decisão equivocada, mas eu não posso descartar. Ele faz parte do grupo, assim como ele hoje não foi bem, ele já foi bem. Então, isso tu compra o vestiário. O Mário Sérgio me dizia muito isso, Guerrinha, quando um tira o pé, tu perde. Quando 3 tiram o pé, tu perde o emprego. Tu toma 4, 5. Tu tem que ter os caras na mão. Os caras estão na mão do Mano Menezes.
E isto faz com que o time acabe produzindo muito mais, por exemplo, que produziu contra o Globo, mesmo sem os reforços. Será que aquele time que perdeu para o Globo, sem os reforços, com o Mano, perderia? Eu tenho absoluta certeza que não. Que não, era outro espírito. Então, o avalista da obra chama-se Mano Menezes. Chegou, acertou o dedo. Eu te confesso que eu não esperava em tão pouco tempo tudo isso. E aí já dá para sonhar, né? E ele tem um mérito, que para mim é o maior deles, Pedro. Ele consegue fazer um time que num primeiro momento se defende bem, sem agregar volantes marcadores a mais, zagueiros a mais. O Depena, por exemplo, que ontem nem conseguiu jogar porque claramente estava descontado, né? Não foi aquele jogador que se esperava, mas ele transforma o Depena, que era um extrema, veio para ser ponteiro, num médio, num cara que tá ali atrás. O Edenilson vai e ele até fica. Então ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu atacar, é um outro Mano. Aquela ideia do Mas Mano retranqueiro, defensivo, não tem mais, Pedro. Tu enche volante time ruim. Quando o time é bom, tu tem um volante, um primeiro com cabeça de área, digamos assim, no caso do Gabriel, e depois tu tem um segundo volante que é o Edenilson, que é um jogador que vai à frente, e do outro lado tu tem o Depena, que é um jogador que vai à frente também. Tu enche de volante perfeito. quando o time é ruim, né? Quando tem jogador perfeito. bom... É que ninguém imagina, eu pelo menos, né, eu não vou falar por todo mundo aqui, mas eu jamais imaginava que o Depena, que o Inter contratou, podia fazer essa função, não achava. Eu acho que isso é talento, é percepção do técnico, que enxergou nesse jogador. Na realidade, a gente nem sabia que ele existia, né? Isso é mérito do Medina. Jogador, O Medina que achou esse cara aí. E ontem até ele não esteve bem, né? Ontem eu acho que ele sentiu, ele não estava 100%, ele errou lances que ele não está acostumado a errar. Mas esse é o tipo de jogador, Pedro, que equilibra time. Porque ele tem tanta presença lá atrás, marcando, fechando espaço, e ele é brigador, né? Ele tem muito do jogador uruguaio, ele não tem bola perdida, ele encara, ele vai pro pau. E ele também tem na frente, porque ele tem qualidade na bola parada, ele tem bom passe. Esse é o tipo de jogador que faz com que caras como Alan Patrick, por exemplo, que tem menos mobilidade, possam ficar mais livres para criar, para contra-atacar. É um jogador que espelha muito o Edenilson. O Edenilson faz o lado direito e ele faz o lado esquerdo. Vai torcer para quem hoje da noite? Eu tava dando uma olhada, Pedro, aqui no... O Léo não noticiário. torce, o Léo assiste jogos, é diferente. Pro Inter, eu vou dizer que pro Inter, o melhor é que seja o Deportivo Cali, mas é muito difícil. Quem é o mais forte, Léo? O Melgar, ele não perde em casa. Tá? O Melgar joga em Arequipa, que é uma cidade a 2.300 metros de De altura. Casas Brancas. Porque as anual. pedras são tiradas dos vulcões. Quem É conhece? uma cidade... Conhece lá, Pedro? Não, quem onde conhece mora é o Vargas Eduardo Llosa. Gabardo. Eduardo Gabardo, nós mandamos para lá, ficou um mês lá. Que Conhece Arequipa- toda a cidade. Que é espetacular a Arequipa, né? Espetacular. E É a as cidade do pedras são Vargas Llosa, tiradas... Léo. O Vargas Llosa mora lá. Tá, mas quem é o time mais forte, Léo, que tu considera? Não, Ou são iguais? Não, os peruanos, tá? O Melgar acaba de ser campeão peruano, tá? Do Apertura. Tomou só 11 gols em 18 jogos do Campeonato Peruano. O técnico deles saiu porque foi contratado pela seleção colombiana. Ele era assistente do José Peckman na seleção colombiana. Fez esse baita trabalho no Melgar e agora assumiu ele a seleção colombiana. E o Deportivo Cali foi mal no Campeonato Colombiano, demitiu o Dudamel na sexta-feira, está numa crise tremenda. Tem Theo Gutierrez, tem Ione Gonzalez, são jogadores de hierarquia, mas o momento do Deportivo Cali não é bom. O Melgar lota o estádio sempre, estão esgotados os ingressos pro jogo de hoje. Então tá aí e meu ele é time. muito forte lá dentro, Bagé. Se tu tiver que torcer para um, tu que gosta Se de tiver, do futebol eu vou torcer. sul-americano, escolhe o Melgar. Se esses caras estão incomodando por passar nas oitavas contra esse time ruim do Colo-Colo, imagina se eles ganharem o título. Eu vou ter que me mudar. Não, O momento é bom, Melgar. né? O momento é bom e o jogo lá, enfim, a decisão vai ser no Beira-Rio, se for o Melgar, por exemplo, né? Porque O Inter fez uma decide no campanha. Beira-Rio as quartas e a semifinal. Tá, mas Exatamente, pela no outro campanha. lado tu tem o quê? Tu tem São Paulo, Qual é a São uva Paulo, do Os Olímpia. fortes de camiseta no outro lado são São Paulo, Olímpia Nacional. Olímpia e Nacional. O Nacional já passou. Nacional classificou. Já passou. É. E ainda tem o Ceará ali, né? Então, o São Paulo. Tem Olímpia contra Atlético Goianiense, a vantagem é do Olímpia. O Tem o Olímpia São Paulo apronta com a também. Católica e tem o Ceará Eliminou com o o Inter no Strongest. passado, né? O Ceará vai passar porque já ganhou na Católica é um time altitude. que tem tradição também. E o aí, Inter ficou mas numa penca mais tranquila, Mas entre o aspas, Católica né? já foi, Entre né, Diogo? aspas. O Católica Não, tô já foi, falando de tomou peso de 4-2. camisa, o que a gente tava falando ali de peso de camisa. Sim. O Católica Aí- já foi, mas o Inter acabou ficando de um lado ali dos confrontos, em tese, mais suave.
Do lado do o Inter Santos, o maior do tem Inter. Tátira e Santos, o Santos Santos. que não vem bem. Nem E tá aí bem, tem o Independiente Del Valle, que é forte, que não tem tanto peso assim, é um clube jovem, mas ele é forte. Eu acho que ele está em segundo ou terceiro na Liga Equatoriana esse ano. E ele enfrenta o Lanús. O Lanús acaba de vender a sua revelação pro Palmeiras, né? O atacante. Então, acho que o Del Valle desse lado aqui... O Santos, a gente está vendo o Santos está muito instável. Eu acho que o Del Valle seria o principal adversário, assim. E o Melgar tem sido muito forte. Mas é um emergente, é um clube que está ocupando o seu espaço ainda. Agora eu vou dizer pro Potter o seguinte, não adianta tu ir para Argentina trazer vinho pro Bagé, porque aqui no Brasil tu encontra o vinho Aurora Reserva. Vou levar para lá, Pedro, pra Tá? vender lá. Ele já ganhou diversos prêmios, tá? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. Então a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou a medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva feito para você. Leva teu vinho para lá, claro. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para dar mais performance? Pois é. Conheça melhor em fiberoficial.com.br nas principais lojas de esporte. Pedro, a gente fica tentando descobrir quem são os personagens da noite passada e são poucos os momentos também que um clube consegue numa noite que todos os setores do clube acertam. Todos os setores acertaram. O setor de organização do Beira-Rio acertou horas depois de Inter e Colo-Colo em Santiago. O Colorado acordou com a promoção já rolando. Isso. Já acordou com uma promoção rolando já. Faz o check-in, ganha um companheiro para ir no jogo contra o América Mineiro. Pode levar um acompanhante, né? Agora contra o América Mineiro na próxima segunda-feira. Quem fez check-in nesse jogo já pode levar um acompanhante. Né? Vamos lá. Aí tu vai pensar, até o Medina acertou. Até o Medina acertou, que passou pessimamente aqui para Porto Alegre. Tem asteriscos quando eu falo pessimamente aqui, que a gente já discutiu algumas 200 vezes. Mas ele foi mal aqui. Né? Mas aí foi ele que descobre o Depena. Aí tu vai olhar no Capa. O Capa trouxe o PH e o Wanderson. Né? Deu, acabou. Acertou ontem à noite também. Bom, quem é que contrata esses caras? É a direção do clube. É o vice de futebol. O PH ganha uma chancela importante depois de ontem. A noite é do Mano Menezes, que como disse o Guerrinha, ele é o maestro disso tudo aí. Ele conseguiu. Deixa eu acrescentar um nome Ele que é o me fiador. assopraram aqui, que foi muito importante. O Inter não Potter. cansa, tá? Então, não cansa. Beleza. Não, Quem é que tá pode bem. criticar ontem? Vamos criticar o Daniel ontem. Realmente, saiu mal do gol. Fez um pênalti que não precisava fazer. Os que já estavam mal ficaram mal, né? Enfim, então é muita gente que foi feliz a noite de ontem no Brasil. Muita gente. Tem E um o cara torcedor, que a gente né? não, tem um cara que a gente não fala, Potter, que ele é fundamental nos bastidores e ele chega ali um pouquinho antes do Mano, que é o Paulo Autuori, que o trabalho dele nos bastidores ali, o trabalho como coordenador técnico tem sido fundamental para fazer esse enlace entre... Como é que tu sabe? Tu nunca viu ele trabalhando? Como é que tu tá falando isso? Mas eu converso com quem vê, né, Pedro? Celularzinho, tu faz uma chamada, Tem um volante, maravilha. tem um volante chamando. Um volante é bom, mas está do lado de um atacante. Boa tarde a todo mundo que está conosco. Acabei de anunciar no Globo Esporte, de onde saímos do ar agora, já está entrando no vídeo. Vem cá, Pedro, por favor. Anunciei lá no Globo Esporte que Pedro Henrique seria personagem também do Sala de Redação. Ele que além de Colorado é ouvinte nosso, ouvinte do Sala. Entre outras coisas narra, mas eu vi no Globo Esporte, Joe, que ele também comenta. Então vamos segurar nossa onda. Mas ele trouxe uma cuca para ti, Maurício? Não, ele trouxe para a torcida do Internacional algo que é muito mais importante do que se trouxesse uma cuca de coco para mim, tenho certeza disso. Aqui na nossa condição nós temos um fone e um microfone. Bom, né? Então, Pedro, eu vou tirar aqui... Assim, com muito custo, eu vou abrir mão do microfone e do fone, mas o Pedro Henrique vai falar com vocês e tenho certeza que a torcida do Inter vai gostar muito. Pedro, me ajuda aqui, por favor. É com você. Nesse momento, Pedro Henrique tira os fones de Maurício e coloca os fones. Tem trocas, hein? E aí, alemão? Oi. Oi. Tá, Tá no ar já, Pedro, viu? Tá no ar, Cuidado Pedro. pra falar. Tá no ar? Tá no ar? Sai Maurício e entra Pedro Henrique. Vai narrar, ô Pedro Henrique. Tu sabe, deixa eu falar uma coisa que me contaram que ele é muito bom imitador. Eu inclusive entrevistei ele no Paredão do Guerrinha e ele deu uma marcha ré, ele não quis imitar ninguém. Imita alguém aí do Sala, vamos, tu é ouvinte do Sala. Não, mas o Debona matou a pau ontem, né? Já que o Pedro estava ocupado ontem à noite, o Debona, ele foi espetacular. Ele pediu autorização para a prefeita de Santa Cruz. É verdade, é verdade. Futebol gaúcho. A gente podia separar esse gol agora para mostrar pro Pedro Henrique de novo, né? Deve ter ouvido já, obviamente, várias vezes. Vamos fazê-lo. Às 5h56 da manhã, Pedro Henrique estava acordado. Tá no ponto, Pedro Henrique, escuta aí. Vamos ler. Vamos lá. Pedro Henrique lançado, posição legal, invadiu a área, David fechou, Pedro Henrique bateu!
Santa Cruz, antecipa Oktober, prefeita. Oktober é agora. Alô Santa Cruz, alô as Cucas de Santa Cruz, Pedro Henrique, gol do Inter. Pedro Henrique, aqueles foguetes que sobem, que vão visitar a Lua, que viajam o espaço, muito mais rápido que qualquer foguete já criado pelo homem. É a velocidade de Pedro Henrique. Atravessou a metade do campo do Beira-Rio, invadiu a área, bateu cruzado, chá na rede do Colo-Colo. Você quis acreditar, torcedor colorado, e o Inter está promovendo uma das maiores viradas da sua história. A sua história. Esse é o fato importante, a maior virada, o quarto gol, o gol que deu definitivamente a virada, não tem mais pênalti, não tem mais nada. Como é que é a sensação que o cara tem de fazer tudo isso, hein, Pedro Henrique? Ô, Pedro, primeiramente a gente vai falar assim, ó. Debona, tu tá demais. É verdade. Sabe imitar. Mas a sensação, ô Pedro Henrique? Sensação incrível. Foi uma noite... Uma noite difícil de dormir, né? Acho que representa muito o que o torcedor colorado ele esperava. A gente precisava retribuir isso. O torcedor estava precisando. Nós, como grupo de jogadores, comissão técnica, nosso presidente, todo mundo que está envolvido no nosso dia a dia, e o torcedor, ele merecia uma noite que nem essa ontem. Só tem um erro no que tu dissesse aí, o torcedor não esperava. Quando deu aquele 3-0 no placar somado daqui e de lá, o torcedor não esperava mais. Só tu mesmo para arrumar uma coisa dessa. Tinha um pouquinho mais de emoção, né? Mas não precisava ser tanto assim. Eu te rotulei na jornada como jogador sorvete. Por quê? Porque ele é frio na hora de calcular. Aquela bola que tu entra, tu chegou a olhar para o meio, ou já chegou decidido. Diz, não, eu agora é o seguinte, eu tô no banco, vou pagar o boleto. Precisava fazer o gol, né? Senão eu ia estar aqui no sala hoje e iam estar me corneteando. A bola tinha que entrar. Mas o Pedro... Desacelerei, esperei o DVD entrar um pouco na área, o David, e falei, não, abri, eu vou ter que bater. E a bola entrou, tava precisando desse gol. Pedro, conta pra gente como é que foi depois da derrota lá. O que vocês, os jogadores, fizeram? Teve conversa com o Autuori, depois com o Mano, teve reunião, vocês se falaram? Porque o ambiente era diferente ontem no estádio. Como é que vocês prepararam esse jogo mentalmente? Bom, primeiramente, mesmo lá no vestiário em Santiago, a gente soube que a gente não fez uma noite muito boa, a gente não entrou naquela partida pelas condições do campo, pelo juiz que deixou o jogo seguir. Eles foram melhores. Isso é do futebol. Tem que admitir quando o adversário é melhor. Mas também sabíamos que aqui, né, a gente teria totais condições de reverter com o nosso torcedor. Mas não só com o ambiente, né, Diogo? Diogo, a gente precisava jogar bola também. A gente precisava fazer isso acontecer dentro do campo. Perfeito. Fazer os gols. Combinamos antes da partida, se acontecesse algo, se o Colo-Colo fizesse um gol, ou se a gente demorasse a fazer o primeiro gol, para a gente não perder o foco, para a gente não perder, né, o nosso objetivo. A gente tem jogadores experientes, a gente tem jogadores jovens, a gente tem uma mescla boa, a gente tem um comandante que, né, tem uma experiência vasta no futebol. Era só a gente fazer o planejado, que mais cedo ou mais tarde as coisas iam acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o jogo estava 1-0, o Inter não criava nada, aí tem um erro de passe, a bola tá com o zagueiro deles, o Davi Luiz deles lá, né, com a mesma bola, aliás, do Davi Luiz, falha em momentos decisivos. E o Pedro Henrique vai lá e aperta ele, aí vem teu companheiro de quermesse, o alemão, e aperta junto ele, a bola sobe para o Lamparté, que tem qualidade, né? Aí escolhe o canto e coloca. Então, tipo assim, foi exatamente isso. O Inter só empata aquela partida porque não tem desistência. Porque se tem desistência, tu não chega naquela bola, Pedro Henrique. Ah, não dá mais, o cara já tá com a bola. O primeiro gol, que é o mais importante da noite, por incrível que possa parecer, porque ali o Inter, se vira 1-0, acabou. Aí tem pouco tempo, aí a torcida já começa a ficar num outro clima, como já estava com o Daniel, aliás, diga-se de passagem. Eu queria saber, Pedro Henrique, como é que é a história da tua contratação? Quando começa, quem que descobre, quem é a primeira pessoa a te ligar, o que tu pode falar dos bastidores da tua contratação? Bom, é mais simples do que parece. Um ano atrás surgiu o convite, eu estava indo para o meu final de contrato no meu antigo clube na Turquia. A gente alinhou tudo, só que a proprietária da equipe preferiu me vender. E, por incrível que pareça, esse ano voltamos a conversar, porém seria na janela de julho.
Não teria como sair naquele momento. Eu estava na final da Copa da Turquia com a minha equipe, a gente vinha numa crescente boa na temporada. Eu tenho que ser muito maluco para pedir para os caras me liberarem, né? Mas, por convite do antigo treinador também, Cacique, eu aceitei o desafio, eu consegui alinhar tudo com os turcos e acabei vindo antes do planejado. O professor trocou, né? Acabou saindo. Chegou um comandante muito bom, que é o Mano Menezes, que a gente vem aprendendo muito no dia a dia com ele. Mas é aquela coisa, eu cheguei no Brasil realmente bem-vindo ao Brasil. Com 2 dias de clube, o treinador já tinha trocado, era todo um planejamento que já estava mudando. Eu tive que me adaptar rápido àquilo ali, sabe? Então, eu quis muito estar aqui. As pessoas que trabalham comigo, a minha família, os amigos próximos, sabem muito o quanto eu quis estar aqui. Daqui um pouco no começo não foi da maneira que eu queria. Eu criei uma expectativa que eu pudesse ajudar mais no começo. Isso não aconteceu. Eu tive que esperar um pouco. Não só a oportunidade de jogar, mas também dar a resposta técnica, a resposta que o torcedor estava... Né? O torcedor que não me conhecia, saber o jogador que eu podia, né, dar a resposta dentro do campo. E agora, graças a Deus, eu estou conseguindo aos poucos fazer isso. E por que tu Ô, queria Pedro, estar aqui? deixa eu só entrar aqui, Diogo. Depois do jogo contra o Flamengo, foi o teu primeiro gol, né, Pedro? Primeiro gol foi contra o Flamengo. E aí tu tá aquela adrenalina, eu tô vendo o jogo aqui em casa, e tu entra pra dar uma entrevista e tu, com essa tua fala pausada aí, eu tenho um filho de 8 anos, e diz assim, como ele é calmo. Como ele é calmo. E aí, realmente, tem um cara, tá com 32 anos e tal. E tu dá uma volta ao mundo, Pedro, pra chegar ao Inter. Suíça, França, vamos lá, Turquia, Cazaquistão, Azerbaijão, Grécia. E tu chega no Inter agora, que é o clube do teu coração, é um sonho de infância. Tu chega no momento certo, tu chega no momento mais maduro. Talvez se tu tivesse saído direto lá do Caxias para vir para cá, teria sido mais difícil. Tu e o Inter se encontraram no momento certo? Encaixando com a pergunta do Diogo, acho que eu vim no meu melhor momento da minha carreira, sabe? Eu vim preparado, eu vim maduro, eu vim com experiências boas que eu tive na Europa, com competições europeias, com protagonismo nos clubes onde eu estava. Então, tive convite nos últimos anos de equipes boas, de equipes altas do escalão brasileiro, mas não era o momento. Não era o momento também porque seria difícil sair dos clubes onde eu estava, por esse protagonismo também que eu vinha tendo, mas também eu queria escolher o momento certo e aonde ir. E era vir para o Internacional, era vir para o clube onde eu tenho uma identificação. E nada mais justo do que um momento mais maduro, um momento mais preparado, para poder também dar o retorno que o torcedor precisa. Teu conto de fadas era ser conhecido nacionalmente no Brasil pelo Inter, é isso? Teu clube do coração. Não conhecido, Diogo. Eu queria poder provar que tudo que eu fiz naqueles 10 anos lá fora, perfeito, poderia ter uma resposta boa aqui, certo, que eu tinha um nível também para jogar aqui, porque era uma cobrança não só dos meus amigos, mas das pessoas às vezes que não me conheciam. Tá, e aí, quando é que tu vai voltar pro Brasil? Será que ele é tão bom assim como ele está mostrando lá fora? Não pelo ser tão bom, mas eu fico feliz de poder dar uma resposta, de poder contribuir, das pessoas poderem me conhecer. E isso é bacana poder compartilhar. Ô Pedro, só mandar um abraço para ele, porque eu não vou fazer pergunta, obviamente, né? Porque é suspeito falar. Diferente dos outros. Você não gosta do Bagé, Pedro Henrique? Não, porque a gente falava muito por rede social enquanto ele estava jogando pelo mundo aí, e recentemente a gente acabou se encontrando no hotel ali que serve de concentração para o Internacional, e finalmente a gente conseguiu se dar um abraço ali, conversar pessoalmente. Mas é um cara que eu sei do quanto ele tem a ligação dele muito forte com o filho, né, com família. É um cara muito centrado e por vezes o torcedor não tem acesso, né? Tem que acontecer algo como ontem para que a gente tenha a possibilidade de conversar com ele com mais calma e que ele possa expor isso também, da tranquilidade dele, da maneira de pensar. Mas PH, já entrou para a história, tá? A partir de agora eu não torço mais para ti. Tá bom. Sabe fazer cuca de coco? Olha, Pedro, a minha preferida é de uva, né? Tu foi pra Santa Cruz, tem que comer a de uva. Ó, dá pra fazer vinho. Não, eu gosto também, depois quando vier lá tu me manda. Mas tá bom, vou falar pro pessoal preparar uma pra ti. Cuca de uva tá bom. Olha, eu falei que a noite de ontem tinha sido de todos, foi até carreira, do tá sonhando? Guerrinha, foi até do Medina a noite de ontem. O PH é um achado do Medina. Medina. Tu tá sonhando depois de parar com a bola virar prefeito de Santa Cruz? Ou? Não, política, Guerrinha. Não. Vamos fazer as coisas mais fáceis da vida, né, também.
Tá bom. Pedro Henrique, olha, muito obrigado, parabéns. Não, muito obrigado não. Não sei se você sabe, mas o Pedro Henrique é um imitador de Pedro Ernesto Denardim. E não vai sair aqui do sala de redação sem imitar o Pedro Ernesto Denardim. Você tá maluco? Cantando. Não, que mané cantando, rapaz. Ele vai imitar narrando. Ou é cantando também, Pedro? É que eu sou da velha guarda, né? Eu tenho 32 anos, mas eu escuto rádio desde os meus 4, 5. Isso. Só que tem aqueles patrocinadores da década de 90 que eu não vou poder repetir aqui. Aí eu vou quebrar a firma, né, Tio? Pode tudo. Pode tudo. Vai tranquilo. Vai Se narrar tranquilo. bem, já entra na lista do Mineiro pra Copa. Hein? Nós somos as 144 emissoras, nós somos a Rede Gaúcha, Sati, Kleber Grabowski, o tempo e o placar. Olha aí, rapaz. Ô Pedro Henrique, sabe quem que tu é? Tu é demais. E o Debona, olha, o Debona cantou legal, hein? Matou a pau. O Debona matou a pau, olha, parabéns. Parabéns pra ti e pra ele, né? Por que você não narra a Pedro Ernesto Denardim o seu próprio gol, Pedro? Vai lá. A bola foi do Bustos. Vamos lá. Não. Vamos fazer o contrário. Eu vou pedir pra ele, o meu ídolo, né? Pra ele narrar o gol de ontem. Então tá, olha lá, escapou Pedro Henrique pela ponta direita, entrou livre dentro da grande área. Vai bater, bateu, é gol! E o Inter passou, tá bom assim? Tá ótimo. É que eu não sei o nome da prefeita lá, que nem o Debona sabe, eu não pude colocar. Pedro Henrique, olha, muito legal, parabéns. Eu tô me lembrando daquele jogo contra o Curitiba também, que tu fizesse 2 filas, ninguém falou nisso, mas foi espetacular. Foi contra o Curitiba, né? Teve integrante desse programa aqui que te comparou com o Neymar. Barbaridade. Não, no caso o Pedro, aquilo foi um gol praticamente pela narração dele, né? Eu tenho guardado aquela narração. Foi maravilhoso. Não, o Pedro Henrique pegou a bola na direita, passou por 4 ou 5 adversários. Isso não existe mais em futebol. Isto não existe mais em futebol. Ele escapou dos caras, escapou da falta, escapou do pontapé, fez o cruzamento e gol. Não sei de quem lá que fez o gol. Não interessa. O Tyson. O Wanderson já sabe que ele vai pra reserva, Pedro Henrique? Já informaram isso pra ele? Isso aí é com o professor, ele que se vire. Quem tu tiraria, PH, pra tua permanência no time? Ô Bagé, mas tu quer me complicar, né, Tia? O dia tá tão bom do que... Bagé que é crise no vestiário. O cara mal dormiu, né? Eu digo, esses ele é caras do co-irmão, ele quer botar a pimentinha, né? Esses caras não dormem porque às 5h56 teve um comentário, uma postagem minha no Instagram do Pedro Henrique. 5h50... Ele não tava acordando, né? Não tava acordando. Eu fui dormir às 6, foi o último comentário. O último momento do dia. Feliz. Fico feliz pela homenagem. Pedro Henrique, se tu puderes, eu quero te fazer um convite. Tu participa do sala de redação, porque aí nós temos 2 vantagens. Primeiro, nós temos a tua presença. E segundo, não precisamos aguentar a mala do Maurício Saraiva. Já pensou? Dose dupla, né? Tem trocas no sala, hein? Entra Maurício novamente, sai Pedro Henrique. Sai um volante e entra um atacante. Isso. Pedro Henrique, um beijão pra ti. Muito obrigado. Parabéns. Continue assim. Valeu. Obrigado, gurizada. Tudo bem, 1h43. Obrigado, Maurício Saraiva, que nos deu esta oportunidade de falar com o jogador que ontem fez o gol da classificação do Internacional. Já deu o troféu, né, Bagé? Vem, diz o Pedro Henrique pra mim, vem. Abraço, Pedro, abraço grande. Tchau, Russo. Cooperativa. Obrigado, grande, obrigado. O Maurício, Valeu, Felipe, tchau. O Maurício deve até saber quando que vai ser a entrega da taça, né? Porque ontem não teve ainda. O Marcelo Anuar mandou uma muito boa aqui pra acabar o bloco, Pedro. Marcelo Anuar, um ouvinte nosso, tá acompanhando a gente pelo Twitter. Sim. O Medina deveria ser chefe do Capa e não treinador. Capa 2-0, né? Como bem disse o Potter, o Capa é responsável por Wanderson, é responsável por Pedro Henrique, porque mesmo que alguém tenha citado esses nomes, é o Capa quem vai lá e diz assim, olha, esse cara tá fazendo isso, o retrospecto recente dele é esse. Então, nessas 2 contratações, certamente os caras explodiram a boca do balão. Maurício, eu queria ser contratado pela cooperativa Santa Clara, sabe? Faz muito bem, Pedro. Porque ela tem a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado. Fica ali na Azevedo Sodré, esquina Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. 13h44, vou chamar o comercial e daqui a pouco já vou ter que chamar outro, mas por enquanto o primeiro deles. Porque depois o Grêmio tá contratando um cantor, né? Tá bom. 8 minutos e meio, o Grupo IES apresenta o Renault Kwid com taxa zero.
Olha só, emplacamento totalmente grátis, 4 anos de garantia e 3 revisões inclusas. Meu Deus, quanta coisa. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômico do Brasil. Gasolina tá cara? Até baixou o preço, né? Mas no Kwid baixa o preço mais ainda porque ele gasta muito pouco, tá? Vai lá na IESA, fala com o Ari Campanhol. Mas quem é o cantor que está chegando no Grêmio aí? Não, a direção ainda segue negando, e a gente entende, né? Porque daqui a pouco pode ser uma questão negocial ainda, mas a informação que se tem desde ontem, e ele já confirmou a saída do Goiás, é que o Grêmio está contratando o Elvis, meia do Goiás. Que outro dia a gente uniu alguns meias, e se eu não me engano até foi o Guerrinha que citou o nome do Elvis. Eu falei no Giancarlo do Náutico, que está indo para o Irã. Ele tem 31 anos, faz 32 agora em setembro, é meia de qualidade, canhoto, né? E sinceramente, tá? Para mim, enquanto jornalista e torcedor, ele chega e agrega muito, porque é um jogador que no time do Grêmio hoje não tem. Ele é o Douglas possível. Ele é um dublê de Douglas, acho que fica bem por aí. É isso aí. Habilidoso, perna A canhota. característica o Grêmio não tem, né? Não tem essa característica. E o Diego Souza, ele clama por alguém A bola que não lhe chega, entregue né? a bola. Então seria um cara para fazer a costura de bola ali, para fazer um... Ele é um planejador, é um dublê de Douglas. Eu gostei da comparação do Maurício. Teve uma entrevista que o Diego Souza deu, é curiosa, assim, porque o Diego Souza tem estofo para ir além, assim, do lugar comum das entrevistas, né, Pedro? Ele tem estofo para isso. E aí ele chega e é perguntado, 3 zagueiros ou com Campaz? E ele diz, com Campaz, preciso de alguém mais perto de mim. Pra É mais carregar a fácil bola, para né? mim. Ele vem e diz, claramente, assim, sem nenhum receio de a direção disse isso, o técnico diz aquilo. Então é um jogador que o centroavante que está fazendo os gols pediu. Pois é. E o Grêmio vai adaptá-lo e vai utilizá-lo, Pedro, da seguinte maneira, né? É só olhar a silhueta dele, e aqui não se trata de uma questão de gordofobia, que seria uma estupidez como qualquer preconceito. Então esqueça essa parte. Mas ele é um Ele é jogador robusto. que tá Ele é acima robusto. do peso, o que faz dele um jogador de pouca mobilidade, e às vezes ele não consegue competir no nível em que se compete hoje em dia no futebol. Diante disso, é claro que o Goiás tentou emagrecê-lo, é claro que ele é o primeiro a saber que ele precisaria perder peso, e mesmo que ele não consiga, a utilização dele vai ser proporcional ao que ele possa entregar. Se ele tiver que ficar em campo 20 ou 25 minutos e ele der 2 assistências para gols do Grêmio na vitória, pronto, a contratação está justificada. Mas ele certamente vai passar por um trabalho de uma tentativa de afinar para ele poder ficar mais tempo no campo competindo mais. É que o meio-campo do Grêmio é território improdutivo. Nessa faixa que ele joga. A bola passa por aquele setor e não tem ninguém. O problema é que se ele ficar 20 ou 25 minutos, provavelmente ele não tenha tempo para dar as 2 assistências. Né? Ele vai ter que entrar em forma. Porque o jogador de futebol gordo pode ser que nem o Bagé aqui. É que o jogar estereótipo, bola. o estereótipo dele é do jogador fofinho. Tem vários jogadores que com o tempo passaram aí, o Carlos Alberto, o próprio Douglas. Não estou dizendo que seja o mesmo perfil técnico, né? Mas é um setor o Carlos Miguel não era, né? É perfil, né? Dificilmente vai se ver o Elvis sequinho, né? É que no futebol tem uma máxima, né? Vocês já viram a bola cansar ou a bola suar? É a bola que anda, né? A bola que tem que andar. O cara tem que ter inteligência. Tá cheio de magro ruim no Grêmio. O cara, quando chegou a bola, no Douglas era assim, né? A bola chegava, o Douglas já sabia o que ia fazer com ela. Então tu tem que ter a inteligência naquele setor do campo para fazer a bola andar. Pode ficar certo, porque quando terminar o jogo, a bola não vai reclamar, eu tô cansado. Uma bola parada, demais. né? Não vai. Mas o Maurício faz uma observação, pelo que eu interpretei, Maurício, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Pois não. Pelo seguinte, tu quase sempre estás errado. Não é verdade, Léo. Não. Então vai ser uma exceção. Então, se eu tiver certo, tu saúda, Maurício. Não, então, a essa altura, eu já vou dizer que você está certo, Léo. Seja lá o que você vier dizer. O Maurício é um lorde. Vamos lá. Ele destoa de vocês. O Pedro também é um lorde. O Maurício acho que se refere à questão de... por ele ser um cara de um biotipo que tira um pouco da explosão, da movimentação, da competitividade mesmo, né? Exato. Aí o Grêmio vai ter o Diego Souza e o Elvis, que são 2 jogadores de características mais parecidas, e isso compromete num processo coletivo. E aí o Guerrinha cita o Douglas com muita propriedade, mas se a gente for lembrar, o Roger criou todo um sistema para que o Douglas jogasse num quadrilátero e rendesse, e o Luan, que era na época o falso 9, era mais jovem, o Luan é que fazia o trabalho sujo, aquele de recompor, de fechar mais espaço. Eu vejo mais ou menos assim, eu não sei se essa é a tua preocupação. Que poderia ser o Campaz
né? Não, e Poderia ser. Dá pra fazer, né, Pode Alex? ser o Guilherme. Eu não tô... o Guilherme chegando hoje, hoje. nesse contexto Guilherme de é bom Grêmio, jogador. se você pensar o Guilherme não comparado ao Ferreira, mas comparado ao Janderson, com todo respeito à entrega do Janderson, o Guilherme desce do avião titular. Porque ele tem, no passado recente lá no Sport até ir para a Arábia, ele é goleador do Sport Recife. Vamos partir do princípio que é esse o jogador que o Grêmio está contratando. Ele tem um porém só, Maurício, eu até escrevi sobre isso hoje. Ele é muito bom jogador. O Guilherme, eu acho que o Grêmio... Como o Grêmio tinha aquela fila de extremas ali, de jogadores que estavam por aquele lado do campo, o Guilherme não teve espaço no Grêmio, ele rodou bastante. Mas ele tá vindo num mercado, que é a Arábia Saudita e Emirados Árabes, e na última temporada ele fez só 29 jogos. A gente sabe que a competitividade lá é menor. Talvez ele demore algum tempinho para ganhar esse nível de competição que exige a Série B. Mas a gente está falando de Guilherme, de Tassiano, de Ferreira que está voltando, do Elvis que pode chegar, ou seja, não vão jogar todos, mas o Roger tem o que não tem hoje. Ele vai ter o que não tem hoje. A alternativa... E a direção se mexeu, né, Léo? Precisava, né? A gente sabe que vai ser difícil buscar alternativas superiores tecnicamente a esses jogadores citados, né? A realidade é essa. O jogador, por opção dele, ele não quer jogar a Série B. É muito mais um negócio de ocasião, ou se ele não tem espaço... Mas o Elvis não pode jogar, né, Bajão? Oi? O Elvis só tem essa saída, ele não pode jogar A, ou vai jogar B ou vai pro exterior. Exatamente, porque ele já superou os jogos lá, mas aí é a situação de tu apresentar o projeto, né? Pô, é a história, mínimo, é o Grêmio na B, mas continua sendo o Grêmio gigante. Mínimo, dando certo ou não, o Grêmio está trazendo um jogador cuja característica ele não tem. O Grêmio buscou já jogador. Tá justificado. E tá desistindo E eu do tô Benítez, lembrando... né, Diogo? Eu estou lembrando para vocês, é importante que eu vou lembrar aqui, você tem que prestar atenção. Tá? Tem que simplificar a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies. Sabe por quê? Sujou, passou, limpou. E é um produto Gimo, e Gimo é qualidade comprovada. E quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Vou fazer uma torta pro Pedro Henrique. Trocar Aqui, ó, tu tá prometendo torta... Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Tu nos prometeu torta, não entregou. Nos prometeu vinho, não entregou. Tá meio que nos devendo. Não. Né? Eu tô preparando, a minha próxima preparação agora é um grande churrasco para a turma da Seleção do Bem, que esteve conosco ontem lá no Teatro São Pedro. Mais de 70 toneladas, né? De alimentos. Aproximadamente 70 toneladas de alimentos, 500 pares de sapato. E as entregas já começaram hoje pela manhã. Sim. O Padre Seron, por exemplo, hoje já recebeu mais de 600 quilos de arroz lá. Hoje pela manhã já. No caso, o centro, né? Todo lá do Padre Seron. Sim, que legal. Dunga, parabéns de novo, tá? Vamos ao intervalo comercial, notícias, nós voltamos depois. Horas 3:30. Na Frigelar tem tudo, hein? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Pedro, a gente teve uma palhinha aqui e tá tendo sempre, quando algum jogador desses novos do Inter aí fala, que o Inter tá contratando, além de bons jogadores, pessoas que conseguem se comunicar, conseguem expressar bem as suas ideias. E parece uma bobagem que eu vou falar, mas não é. Não é. Grupos vitoriosos são grupos de pessoas que têm esses poderes aí. Porque esses caras se tornam líderes naturalmente, né? Não é líder do grupo ou líder do grupo, eles começam a se tornar líderes. Né? Posso te lembrar dois times do Inter, rapidamente? 75 e 76. É Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria, Caçapava, Falcão, Carpegiani, todas pessoas que sabiam se comunicar. Vamos pegar o Inter do Figueroa, o Inter campeão do Figueroa, do Fernandão, campeão do mundo. Escala que tu vai ver que também são pessoas que sabem se comunicar, sabem o que querem. São pessoas que Pedro, qualidade tem um link, Léo, com o cognitivo. Claro. Principalmente no futebol. Não basta só saber falar, mas o entendimento, dá pra ver que ele enxerga o esporte de uma maneira diferente, né? Deve se preparar para as partidas de uma maneira diferente, tem um mental mais forte. Que é, aliás, a gente discutiu uma vez aqui, quase num sala especial sobre o mental, né? Que isso deveria ser prioridade completa em vestiário de futebol. Deveria ter uma equipe, como tem uma equipe de saúde física, devia ter uma equipe de saúde mental. Vários trabalhadores dentro de um clube de futebol, né? Só focado em fazer com que os caras sejam fortalezas mentais. Pessoas que cuidam da mente. Transformar jogadores que são mais acabrunhados em jogadores que se desassombram assim, em momentos decisivos, sabe? Isso é um baita de um... Os jogadores, Potter, estão contratando coaches para que os orientem. Eu conheço vários jogadores do Inter que vão em psiquiatra. Vários. Fica pensando assim, são loucos? Ao contrário. Os caras tentando se centrar, tentando entender o que é, né?
Contar uma historinha, vou abrir uma historinha aqui do Rafael Sobis. O Rafael Sobis, no final da carreira dele, estava numa crise, sem ser uma crise, mas estava lidando com a primeira morte do jogador, né? Que é a aposentadoria. Acho que até que essa frase do Falcão. Ele morre duas vezes, né? Morre duas vezes, tá. E é uma fase bem complicada para os caras, né? Os caras acostumados com carinho, acostumados com a multidão. Imagina o que o PH viveu ontem com aquele gol. O Sobis viveu isso aí algumas vezes na vida dele. O telefone para de tocar depois, né? Para de tocar, aí tu vai ver quem são realmente os amigos. E tipo assim, falou, cara, eu acho interessante procurar ajuda mental. E procurou e tá centrado. Hoje é um empresário, sabe? E continua visitando. Eu tô fazendo uma inconfidência aqui, mas eu acho que é uma inconfidência que é muito positiva pro meio futebol inteiro. Legal, não só para quem tá se aposentando, mas para todo mundo. Isso seria Alex, né? prioridade. O Alex passou por depressão profunda. O Alex, né? Profunda, tipo assim, ele falava, não adianta ter piscina, não adianta ter mulher, não adianta ter filho, tu olha e é um vazio. E o Gatilho, Potter, eu fiz uma entrevista com ele, fiz uma série sobre depressão no futebol, e a gente acha que os caras, por serem famosos, por estarem na vitrine, entrevistei o Pedrinho, Grana. O Thiago Ribeiro, aquele atacante, foi de São Paulo, tava jogando no Londrina na época, entrevistei o Alex, e o gatilho pro Alex, olha, eu tava esperando a minha família pro Ano Novo na entrada de Garopaba. A família vinha de Curitiba e ele estava esperando ali para conduzir eles até a casa. E ele recebe o telefonema do empresário dizendo, olha, não vai rolar. Ele disse, cara, ali eu perdi o chão. Ele percebeu que a carreira dele estava chegando no fim. Né? E foi difícil, a trajetória do Alex foi difícil. E era um pós-rebaixamento, né? Aquela coisa toda do Inter ali. Eu estou recebendo, Potter, por coincidência, uma correspondência via WhatsApp do Dr. Marco Aurélio Albuquerque, que é psicanalista, que trabalha no Hospital Mãe de Deus, tem seu consultório, ele está lembrando personalidade de jogadores, exatamente isso que vocês estão falando aí. E diz o seguinte em relação ao goleiro Daniel: para o goleiro é preciso algo mais, uma centelha de loucura, uma atitude diferenciada que o torne um líder, aquele que digam, façam lá que eu garanto aqui. E aí ele bota entre parênteses, Manga era assim. Claro que comparar com Manga é covardia, sei disso, mas vou então lembrar de Klemer, que era um goleiro mediano, mas tinha essa atitude diferenciada que o fazia crescer em jogos decisivos. No sábado a gente colocou no ar uma entrevista, eu, Gabardo, Bertoncello e o Katsurayama, no Mundo da Copa com o Tafarel. Tá? Até a ideia veio porque está se completando 30 anos da mudança na regra do goleiro não poder mais pegar a bola atrasada com a mão. E aí o goleiro passa a jogar com os pés. E até o Tafarel surpreendeu na entrevista. Disse, pô, já faz 30 anos. E o Tafarel pegou isso como jogador, essa mudança, e agora como preparador de goleiros. E aí o Gabardo pergunta pro Tafarel sobre os goleiros aqui da dupla. A gente sempre tenta trazer alguma coisa da dupla, mesmo o programa sendo de Copa. E o Tafarel disse, olha, o Daniel, eu quero ter oportunidade de conversar com ele, de trocar uma ideia com esse guri. Ele tem que vibrar mais. Ele tem que fazer uma defesa e ele tem que vibrar. Ele tem que mostrar para a torcida e para o time a confiança dele, a alegria dele. Ele tem que jogar mais alegre e tem que sorrir mais e ele tem que vibrar com as defesas. Né? Exato. Parece que ele não está ainda firme na posição dele. Mas nós estamos falando, claro, o Daniel está começando, né? Embora ele não seja tão garoto assim, mas é um cara que está começando agora na questão de ser um titular, começando a carreira como titular de um grande clube. Nós falamos de vários multicampeões, mas, Léo, tem um problema hoje muito sério nesses meninos que estão começando. Porque imagina os garotos que estão começando lá no Grêmio, por exemplo, agora, tá? Vamos pegar um caso aqui esporádico, um Elias da vida assim. A pressão, ele é o segundo artilheiro, só tem um cara que fez mais gol que ele no Grêmio, que é o Diego Souza. Mas ele entra numa pressão que se ele fizer... A única vitória do Grêmio fora de casa foi um gol dele. Mas o torcedor não lembra disso. Gol, e Bagé, o torcedor lembra comparar ele com o Mamute. Porque o Mamute disseram que ia ser craque e não foi. Só que esses meninos, Potter, e aí que eu tava encaminhando, eu conversei recentemente com um que não tá mais no Grêmio, e que ele começou a carreira no Grêmio, e volta e meia a gente conversava, e era muito difícil colocar na cabeça dele que ele precisava desse tipo de acompanhamento. Porque o clube tem. Inter, Grêmio tem setor de psicologia. Só que o jogador, a maioria, ele não entende aquilo como principal. E no começo de carreira, se ele tem um bom salário, e a maioria deles tem um bom salário, que são bons jogadores, eles acabam tendo uma turma de amigos, que o amigo, e eu dizia isso pra ele, sabe por que eu digo o contrário dos seus amigos? Porque, cara, eu não preciso que tu me leve pro teu camarote. Eu não preciso que tu me dê perfume, que tu me dê um relógio quando tu vai excursionar. Eu tô falando porque eu me preocupo com a tua sequência de vida. Claro. Só que é difícil ter alguém no lado dele que diga para ele a importância que é tu buscar qualquer acompanhamento. Nós todos... Eu lembro que uma vez conversando com o Falcão disse que fazia, sei lá, 15 anos que ele fazia análise. E aí, Potter, eu fiquei pensando assim,
Esse cara é bem sucedido no que ele fez, é conhecido no mundo inteiro. E faz tanto tempo que ele faz análise. Como é que eu vou? Porque eu achava uma grande bobagem. O melhor dinheiro que eu já investi na minha vida é fazendo análise. Eu tô lembrando Melhora agora... tudo, mas às vezes esses meninos eles estão numa bolha tão grande do sucesso, que tudo é fácil, e onde eles chegam, se desenrola um tapete para eles, que ninguém consegue botar na cabeça deles a importância que eles têm esse tipo de acompanhamento. E por isso que ainda na área da... Pode Desculpa, Potter, vou lá, perdão. É que nessa área das inconfidências, quando a gente estava se despedindo do Davi, vai lembrar, o Rafael Sobis estava lá com a gente, né? A gente ficou conversando e ele falou sobre essa questão dele da terapia. Eu falei do tempo que eu também fiz terapia, enfim. E aí eu lembrei do D'Alessandro dando uma entrevista no Pequeno Grande Círculo. E aí a gente começava a falar o que muda e ele disse o mental, o esporte hoje é muito mental. Ele insistiu com muita ênfase disso e ele tocou num assunto que é diferente do tempo dele. Tu tem aí uma bolha de redes sociais em que o clube não consegue entrar, ele não consegue dominar, ele não consegue medir, ele não consegue saber de que maneira aquilo entra e sai da cabeça do jogador. Então fica mais difícil de fazer essa gestão mental. Para um jogo como ontem, por exemplo. Imagina que não deve ter sido fácil. Porque esse universo ele entra e sai, daqui a pouco o cara tá errando lá na cara do goleiro, porque ele tá lembrando daquela sequência de discussão que ele teve no Twitter e na rede social, enfim. É um universo que o clube não consegue controlar. E os mais jovens falham, né? Porque aí que tá. Por isso que é uma má fase clubística destrói uma geração de garotos. Destrói. O Inter destruiu na década passada, na metade, uma geração de garotos. Vários passaram por aqui que podiam ser craques. Craques não é uma maneira de dizer, né? Ser grandes jogadores, né? Todos eles, assim, foram destruídos. Uma má fase de clube faz isso com garotos. E ao mesmo tempo, quando tu começa a contratar jogadores experientes e inteligentes, eles servem como uma base, a alicerce para os mais jovens. Porque aí tá o Estevam crescendo ali, com um monte de cara interessante em volta, inteligente. Aí olha o Alan Patrick centrado, ele olha o Tyson centrado. Aí vem uns caras novos como esse aí, tipo o PH, né, que não é um cara de seleção brasileira, e o cara dá entrevistas serenas, dá pra ver que ele é líder, dá pra ver que ele cresce na hora. Então aí os garotos crescem junto. O Depena... é o que tem que acontecer. O Depena também, né, que não é tão velho, mas também não é tão jovem. O Depena deu uma entrevista, acho que foi pro Guerrinha, eu tava ouvindo, e aí o Depena diz, olha, eu gosto de estudar idiomas, eu falo russo, eu falo francês, agora tô aprendendo português, ele fala 4, 5 acho que o Diverio fez uma entrevista com ele também. Também, né? Mas foi, Léo, o Diverio que fez. Eu achei que tivesse sido no paredão. Foi o Diverio. Olha o que são os altos e baixos, Léo. Há bem pouco tempo, vamos pegar só o caso do Inter, né? Que é o tema hoje em função do jogo de ontem. Há bem poucos dias aí, os jogadores não foram treinar. E aí deu aquele tumulto todo. E aí se discute quem estava com razão. Mas enfim, não teve um treino, que é algo sério, porque tinha valores em atraso. Aí se arrumou tudo, voltou a treinar, daqui a pouco tem uma pressão, daqui a pouco tu sai para jogar, toma uma pancada lá. Não vai reverter mais. Hoje os mesmos que estavam sendo jogados para fora, eles estão sendo carregados no colo. É um sobe e desce de emoções e de cobrança para os caras. O emocional hoje, Alex, é o diferente do Palmeiras. É por isso que eu cito o livro do Cabeça Fria, Coração Quente. O quesito emocional está no mesmo patamar de tática, técnica e física para o Abel Ferreira. Maurício, no futebol e na vida a gente tem que matar um leão por dia. É verdade. Claro que quem matou muitos leões pode eventualmente passar 1, 2, 3 dias sem matar leão, que a gente vai entender que ele tem todo um histórico, todo um retrocesso que o garante. Mas tem que matar um leão por dia, essa é a regra. É isso mesmo. Ainda mais em competição, né, Pedro? Futebol é pura competição. E com 40 mil pessoas olhando para ti. Porque se eu cometer uma falha aqui no sala de redação, eu sei, tem 100 e tantas mil pessoas ouvindo, mas ninguém vai me vaiar porque eu estou preso aqui no estúdio. Agora o cara está lá exposto, está com o corpo à mostra, está pronto. Não, mas ser aparece, banhado. Pedro, aparece para todo mundo hoje, aparece crítica. Do esposo, a tua vida, tem crítica aparecendo para qualquer profissional. Né? Abriu um Instagram lá, tu sou arquiteto, abriu um Instagram, já tem gente lá dizendo que a tua obra é horrível. Né? Essa é uma fortaleza mental que todo mundo tem que buscar. Aquela história do Menotti, do Los Invictus para a imprensa, no nosso caso, Pedro, acabou, não existe mais. A gente se ferra também. Os caras, a gente erra, toma pancada. Ontem um cara me xingou da seguinte maneira. Ele mandou pra mim também, Potter, o mesmo xingamento até. Como é que é? Vamos ver. Ele xingou assim. Eu achei um dos melhores xingamentos da história. Vamos ver. Vocês vão concordar com muitas coisas, mas é uma obra-prima de xingamento. Tá, vamos lá. Vamos ver. Fraco Afu se acha. Quem é tu para influenciar com tua opinião as outras pessoas? Já falou mal do Bolsonaro, fala mal do Lula. A RBS não deixa tu falar o que quer, né?
Pra mim, tu é fraco demais. Fraco, comandado pela RBS. Fala uma coisa diferente, azeitão, comandado pela RBS. Quem é tu pra dar opinião em alguma coisa? Parece piada. Aí ficou... Eu vou ter que falar um palavrão, desculpa, Pedro. Isso. Feio pra caralho. Quer falar de moda? Vai te catar. Eu acho tu fraco demais. Tu mente para as pessoas o jeito que tu é. Pra mim, ele só mudou uma frase. Bruno Braga Camargo. É o mesmo cara. Mora no litoral norte do Rio Grande do Sul. Isso, Bruno, tem obrigado foto, pela eu fui no audiência. perfil dele, tinha foto de surfista e tal. Pô, E aí filha, ele só mudou que família ele não me acusou de falar de moda, né? Porque eu não falo de moda, e o Potter sim. E ele Eu tenho coloca um podcast assim... junto com a minha esposa, que eu ouço a minha esposa sobre moda. Moda Até importa. porque eu falo muito da minha origem e tal de vida, ele coloca assim, onde se viu um maloqueiro vendido pro sistema. Ele botou essa frase, foi Eu muito quero mas falar aí pros o nosso- parentes ele é do Bruno. preconceituoso, Deixa eu mandar um né? beijo pro Acho que é Bruno. preconceituoso. Mandar um beijo pro Bruno Braga Camargo. Eu não falar vou mandar pra quem beijo é, pra ele. pra quem é amigo dele, que vai ao encontro, não estamos falando aqui, o Bruno precisa urgente de um pouquinho de saúde mental. Acalento, afeto, carinho, alguma coisa da própria tem vida. uma, assim. Fora- tem uma fora- família fora dizer- bonita, tem gente que gosta dele, essas pessoas querem ele bem. Te querem bem, Bruno. O A vida é Potter, linda, cara. fora ele dizer que tu tá mentindo, o resto é bem verdadeiro. Eu quero também dizer que eu achar concordo o várias cara tá coisas. errado. Não, e fez um elogio pra isenção Azeitão? dele. Críticas Eu vou ao Lula, começar a ao usar Bolsonaro. azeitão. Elogio. Azeitão, isso. O cara ficou bravo que eu xingo o Bolsonaro e o Lula. É. Seu elogio. Não, mas pelo menos ele não pegou só Ele parte, te chamou né? de feio. Imagina se ele te Outra pega lá no coisa. início da carreira, Potter. Agora Nós hoje feios, tá bonitinho. Nós feios, Léo, nós só temos uma saída pra conseguir alguma coisa. Fala a pra mim moda. aí. Fala A moda. A moda. Não, sim, o talento. Inteligência. Claro, E a lábia também ajuda. Não, mas Fica olha aqui, bonito. o homem do campo tem uma saída boa também, que é a Steel, que tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias o seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo, ultrapassar gerações, e para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, porque a Steel está junto de quem faz o agro. Maurício Nós tá em vamos- casa já. Hã? Tu tava na TV agora, Maurício. É que daqui É a que pouquinho eu a entro TV no Seleção construiu Sport pra ele esse TV e espaço o aí. 7 é daqui, entendeu? É a minha tese, Pedro. Tem muitos Maurícios por aí. Mas Tem clones espalhados. Por mas isso que ele Eu tá em tudo acho que é que a lugar casa do no Maurício microfone. é Não no possível. prédio da RBS TV. Maurício, Mas ele usa outro cenário pra ele TV, tem um Pedro. quadro. Depois Tem que tu saiu, Maurício, entra o espaço que tu andava pelas escadas e chegaram no automóvel sem poder ouvir rádio, portanto. Tá? Sim. Eu disse aqui que o Pedro Henrique é um comentarista muito melhor que tu e que nós tivemos um avanço muito grande nos comentários direto da RBS TV. Ao que eu completaria, isto não é vantagem. Mas ele vai entrar tu entra agora no Seleção Sport TV, né, Maurício? Isso, é. Global é outra coisa. Mas Ô, ele, Pedro, ele entra num cenário Maurício é o diferente. cara, rapaz. Ele entra num cenário diferente, é outro cenário, muito mais Maurício vai cuidadoso. entrar Maurício, no o minuto. Maurício, ele é um O Maurício chefe. vai- Maurício vai entrar no Minuto Inter dentro da Seleção Especial Corinthians. É. Mas Mas que depois, bandido Pedro, que é esse Potter, meu Deus. depois a gente pode falar, Pedro, do quanto do quão é importante esse jogo de sexta-feira do Grêmio contra o Náutico. O Potter brincou ali com o Bagé. É, não, importantíssimo. Não, o Pedro mas fez pra fundamental. provocar. Tá, e olha aqui, ó, deixa eu chamar o intervalo comercial e vai ter também o resultado da pesquisa interativa, que certamente teve o voto do Bagé, que estava sempre no celular ali, não sei o que ele estava fazendo. Eu tava votando em todas as Se- interativas. tem pois três, é. quatro. Pagando o boleto. Se o Inter já pode ser campeão da Sul-Americana. Mas não foi se com toda você essa festa de ontem. acredita. Não sei. Ontem não foi final. Atenção, Ah, se você como é que é? Ontem não foi acredita- final. Eu passei no Beira-Rio lá antes de terminar o jogo pra dar um abraço no Potter e tomar uma cerveja escondida depois lá. Eu achei que era final Eles ontem. deixam tu entrar lá. Mas por que não? São civilizados. O foi lá Potter de pode ir na arena também. Ah, é? Então tá. Intervalo comercial, voltamos em seguida. 2h23 o resultado final da pesquisa interativa. Perguntamos se o Inter é favorito agora para ser campeão da Copa Sul-Americana. No Twitter, Não é essa a pergunta, 54,3%. É diferente a pergunta, muda tudo. A O pergunta quê? é se você acredita que o Inter possa ser campeão. Mas vai dando mesmo. Eu vai. acredito que o Pois Inter é. possa ser campeão. Agora tu pergunta, o Inter é o favorito? A resposta pra mim é não. Não? Não, claro que não. O outro Bom, chaveamento Não, ele é muito favorito a passar pelo Melgar ou pelo Deportivo Bom, Cali. agora O eu não título posso é fazer outra mais onda. nada. Agora eu não posso fazer mais Ah, nada depois de porque ontem está já terminando é. o programa. Depois de ontem. Me fala, por favor, Carequinha, meu careca querido, o jogo do Grêmio Náutico é extremamente importante, né? Exato, Pedro, porque a turma de trás está chegando.
E o Sport já perdeu gás, né? O Londrina ontem, o Londrina do Adilson, até o Adilson tá ouvindo o programa, viu? Capitão América, que já Capitão cantou América comigo nos no ouve. Galpão Crioulo Castelhano, já fez dupla comigo cantando o Capitão Que América. honra pra ele, hein? Não. Capitão América. Pô, o imagina. Londrina ontem fez 3-0 na Chape, Poxa, em Chape, e O time dele é bem arrumadinho. É bem arrumadinho e tá chegando, já tá com 22 pontos, ou seja, o Grêmio não pode tropeçar contra o Náutico, porque o Criciúma, que vai receber o Vasco, tá com 23, o CRB ganhou ontem fora do Operário, abrindo a rodada, tá não, com o Criciúma 23. jogou bem contra o Grêmio aqui na E Arena. por cara. jogar Olha, em casa, né, Léo? Tem que ganhar. Exato. Não, Não, e lá até lota pra- o estádio, né? Exato, e até para deixar que o Bahia, que seja esse time que vai disputar a quarta vaga, entendeu? Não pode correr risco dessa turma de trás chegar, porque um tropeço pode fazer com que encoste, aí cria todo aquele embaraço. E o Náutico vem bem desfalcado, Pedro, tava dando uma olhada aqui, não vem com Ralf, Djavan, que são dois volantes, é um meio campo musical. Até fui ver se o meia não é Pedro Ernesto, é Ralf, Djavan e Pedro Ernesto, mas não é. Não, Pedro não Ernesto. é. Não Não é é. Pedro Inimigo- Ernesto. Pedro Mas é carrega bem solo. desfalcado o Náutico. Um time que eu acho que vai se classificar é o Sport Recife. Ele já deu provas agora que melhorou na mão do Lisca. Ele tem um jogo em casa agora contra o Londrina. Se ele ganhar, ele vai a 25. Ele vai a 25. Ele tem um jogo a menos. Ele vai a 25. O Sport na mão do Lisca vai melhorar. Mas, Já melhorou, inclusive, agora contra o Vasco. Foi ao Maracanã, 60 mil pessoas e não perdeu. mas esse é que assim, ó, o Grêmio tá evoluindo, entre aspas, em fatias, né? Não, o Grêmio, o Bagé, eu escrevi hoje, o Grêmio tem 4 jogos agora. Se fizer 10 pontos, some do mapa. Não, mas é isso que eu ia falar agora. Entendeu? Porque Some do mapa. se tu pegar a sequência, ó, o Grêmio tem Náutico, aí o Grêmio pega Tombense, os dois Sai em casa. com o Brusque e pega a Ponte Preta. Sai com o Brusque e aí vira já o turno para pegar, Outra ponte. pra pegar a Ponte Exatamente. Preta. 12, se fizer 10 em 12, o Grêmio É. abre uma folga e uma gordura e aí adeus se achica. E depois tu já vai ter o jogo, que daí é o jogo da volta contra a Chapecoense, né? Que o Grêmio perdeu em casa. Por que eu tô dizendo isso, o Guerra? Porque o digo evolução não dentro de campo, mas na tabela. O Grêmio não entrava no G4. Agora o Grêmio aos trancos e barrancos, ele tá ali no G4 já faz 4 rodadas. Já é uma realidade diferente. Então, por mais que os outros estejam chegando, ainda depende só do Grêmio. Porque o Grêmio não conseguia entrar no G4. Claro. Quem tá na frente depende só de si. Eu tô achando que o Sport vai dar o salto agora com o Lisca, pelo que eu vi contra o Vasco. Ele vem Entendeu? de 5 jogos, né, Guerra? O Lisca assumiu, estreou contra o Vasco, o Lisca, né? Aí já buscou esse empate. O jogo Sport anterior já chegou a só ser assiste. Empate terceiro no colocado, Maracanã. né? Chegou a ser terceiro colocado. E o Lisca vai ter que acelerar, porque já está em 8º. E aí o CRB já passou, o Criciúma já passou, Londrina. Eu confronto direto com o Londrina lá na Ilha do Retiro. E o Bahia, que hoje seria o terceiro colocado, o Grêmio precisa passar o Bahia e deixar que o Bahia brigue lá por essa quarta vaga com quem está chegando, com o Sport, com Londrina, com o Criciúma. Eu acho que esse isso é o tem desafio chance do de Grêmio. acontecer. Eu farei um O Sport vai se exercício. ajeitar com o Sport, Pedro, e o Bahia vai acabar caindo. Eu farei um exercício de reflexão nesse final de semana e vou apostar na KTO.com os 4 classificados da Série B, tá? E vou ganhar uma grana, tá? Porque eu tô precisando de um troco. aí, Tá mesmo. Eu tô até com pena aqui. Vai botar Flamengo. O que tu vai botar, Pedro? Ainda Série B? Tu vai Não, botar eu Bahia? preciso refletir primeiro, né? O fim de semana será o meu porque momento de reflexão. É complexo de apontar esses quadros. Não, mas tu é o pai de Nardim. Pai de Nardim, não, mas pai de Nardim pensa, reflete e afirma. Não é à toa essa fama, né? Isso é pensado. O Pai de prefeito Nardim, virtual ontem, quero contar para vocês, o prefeito virtual ontem foi numa solenidade que marca uma transformação importante em Porto Alegre. O nome do prefeito virtual é Paulo Germano. O que tu viu lá, bonitão? Tu sabe, Pedro, ontem foi o lançamento desse projeto, né, que vai fazer toda a revitalização do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia ali, transformando aquilo num complexo turístico gigantesco. Vamos tirar os gauchinhos dali, né? Não, pelo Como é que vai contrário, chamar? isso continua. Isso Eu ainda é já me oponho. Não, aqui, sempre vai tá ser o louco? evento mais importante dali. Né? gauchado. Inclusive estava É, previsto na eu licitação também. justamente isso, que a concessionária tinha que Mas manter o o que são acampamento os farroupilha. gauchinhos? São crianças pilchadas? Não, gauchinhos são os gaúchos que fazem a tradição pô, do Rio Grande. movimento tradicional. Como é que vai Não, chamar? o tu Isso é- representa tão bem. Não, é que isso vai é ser chamar, carinhoso. Claro, a gauchada Vai ser tá aí. gauchódromo?
Vai ser gauchódromo? Gauchinho na tua opiniãozinha. No teu comentáriozinho. Os gaúchos sabem o que eu digo. Mas o Parque da Harmonia ali, ele vai ser uma espécie de gaúcholândia mesmo. Né? Gaúcholândia. Ele vai ter, Pedro, Eles devem estar adorando. Hein? vai ter, por exemplo, vilas temáticas, né? Reproduzindo arquitetura. Vai ter uma vila Os italiana, Açores. uma vila alemã, uma vila açoriana. Isso é um ponto turístico. Vai ter uma praça dedicada pra também quem vem de à fora, sem colônia dúvida. africana. É um ponto Exatamente. turístico. Vai ser É um... para quem chega de Rosário ao fim da tarde. Ou quem vem de Uruguaiana de manhã. Tem a claro. roda gigante, aquela gigantesca que vai ter também, Não né? subo naquilo, sou cagão. Réplica. Olha que loucura, vai ter um parque de dinossauros. Gigante. Porque tu sabe que os dinossauros mais antigos Ah, do Santa mundo são Maria, né? gaúchos, São gaúchos, né? é. Exatamente, Santa Maria, Inclusive, Potter. um dos dinossauros mais antigos sou eu. Vai ter. Inclusive participam do Sala. Era o Inclusive Pedro. participam do Sala. Era o Pedro Denardim Rex, narrador. Ele tinha os bracinhos curtinhos. Não tem como Ele eles dizia pegarem demais, é demais. Não tem como eles pegarem o laçador, PG, e levarem o laçador pra esse parque? Pra ele ser mais visitado, pra Houve ele uma ter mais tentativa. gente. Se falou sobre isso, viu, Potter, seria de levar o interessante, laçador para lá, mas não. As áreas aí de patrimônio histórico e cultural daqui de Porto Alegre, do estado, entendem que o laçador precisa continuar recepcionando as pessoas que entram Mas, na ô capital Paulo, do então estado, né? deixa eu atalhar uma coisa aqui, Paulo. Uma coisa, assim, ó, tudo bem não tirar o laçador de lá, tá? Mas, pelo amor de Deus, você bota a luz no laçador. É. Nós temos vergonha do laçador. A luz do laçador de noite, você Maurício, simplesmente não vê a estátua porque ela só ilumina Concordo para plenamente, fazer a Maurício. sombra. Não, Maurício, Você tem eu que iluminar discordo. o laçador, meu Deus. Mas Eu foi discordo, adotado, viu, Maurício, agora? Discordo. Como é que é o nome que a gente chama aquilo ali? O sítio. sítio do laçador foi adotado. Então a tendência é de que ele ganhe uma estrutura Mas bem tá melhor aí errado, nos próximos tá meses. errado. Viu? É uma Concordo região- contigo, do jeito Mas o que que tá, que o não tem Potter condições. Eu discordo porque tá no lugar errado. Ah, eu também Tá no acho, lugar eu também errado da acho. cidade. Eu O também laçador acho. tem que ter... Como é que acontece nas grandes cidades do mundo com seus monumentos? São nos locais, tirando a Estátua da Liberdade, que é numa ilha, Mas perto É. dos olhos, né, Potter? que tá todo mundo pertinho, que tem gente caminhando, sabe? É verdade. Bota Concordo lá com você. agora, de novo, Porto Alegre abriu os olhos pro Rio, né? Bota ali pertinho daquelas pistas de skate ali, por exemplo, que tem milhares de pessoas passando por semana. Num local Você que não ninguém discorda de mim, caminha Potter. em Porto Alegre. É que eu tô partindo do princípio de que já que existe eu acho- uma concessão e é definitivo. Sim. Ele estará É lá. que- Então ilumina, pô. É que eu acho que o problema maior é a localização. Tu falou assim que não interessava Também muito a acho. localização. Pra mim, Também acho. aquele lugar ali não é o local pra estar. É que a circulação ali é de carro, né? É grande carro e circulação de avião. carro. Via de que grande tinha fluxo, sentido, eu né, concordo gente? também. Pedestres. Não é um bom lugar mesmo. Houve Como é que é? tempo que Pra tinha um levar a gente sentido, lá é um chegada horror. de Porto Alegre, agora não mais. Isso Mas é, tem pre- 200 chegadas em Porto Alegre, né? Bota na outra Não, chegada. houve um tempo que sim. isso agora é não mais. assunto pro prefeito virtual, não é para vocês. Quem é que mudaria isso aí, PG? Hã? É nós aqui do Sala que conseguimos mudar isso aí ou não? Quem é que muda O isso aí? prefeito Quem é que virtual quem é mexe que pode nisso. chegar e mudar? Não, Potter, quem muda, quem tem poder de mudar é a Prefeitura de Porto Alegre, sem dúvida. Só que ele não É a vai fazer prefeitura. isso de uma maneira arbitrária, né? Então tem que consultar Então depende muita de quem mais. gente, o movimento tradicionalista gaúcho, consultar esses setores que envolvem Boa pauta, patrimônio histórico e cultural. PG. É que já foi feito isso, viu, Potter? E a turma foi contra. Né? Foi contra com qual argumentação? Essa turma do patrimônio histórico-cultural entende que o laçador, ele é o principal Já monumento do tem um local estado, próprio. precisa recepcionar as pessoas que estão entrando na capital Mas gaúcha. recepciona no outro lado. Eu Mas, também não turma, gosto vocês do estão lugar ali, errados, pô. modestamente, respeitosamente, turma. Vocês estão errados, não é um bom lugar, não. E tem que botar Tá luz bom. no homem, meu Deus. Ô, doutor Maurício, Presente. eu quero fazer um agradecimento muito carinhoso ao Alex Bagé, que esteve conosco ontem e anteontem nos 2 shows que nós Eu fizemos te agradeço o para convite. arrecadar aproximadamente 70 toneladas de alimentos, 500 graças à 500 sociedade pares de gaúcha. calçados. 500 pares de calçados. Quero mandar um abraço muito afetuoso também na Carla Faquin, uma mulher que pediu para ser bonita e exagerou. Incrível, né? Não, exagerou. Não. Carla, tu exageraste, cara. Não precisa ser tão bonita assim. É que a nossa Ela tá equipe cada tinha vez mais muita linda, gente né? feia, né? Hoje. Tinha que ter É, a não, beleza não, da claro. Carla, né? Imagina, o palco era eu e tu, tinha que ter a Carla para A compensar. Carla Faquin compensou. É uma baita apresentadora, né, Pedro? Ah, Bah, espetacular. Bah, que mulher uma competência, maravilhosa. assim, para É. gerir as pessoas e para... Nossa, Sabe que e tem um detalhe, é assim, a gente conhece às vezes as personalidades das pessoas no ar, né? Na câmera ou no microfone. A Carla Faquin no bastidor é a mesma pessoa. Isso eu acho fantástico, assim. Porque nem todo mundo no bastidor é a mesma pessoa quando Sim, tá no microfone. sim. Às Ela vezes é o cara é muito maravilhosa. legal no microfone. Não, e né? todo mundo pôde perceber no show a veia antropóloga do Alex Bagé, né? Que faz perguntas em prol da sociedade.
Perguntas o interessantíssimas. incentivo, exames de saúde, essas coisas básicas pro cidadão. E Essa ontem ele indireta pro repetiu Sala, com né, mais Pedro? intensidade, viu, Maurício? Ah, foi? Mais intensidade? Mais intenso. Meu Deus! Bom, por falar em mulheres maravilhosas, eis que chega aí nada mais, nada menos do que Kelly Matos. Que futuramente terá uma estátua também, né? Da cidade. Claro, claro. Não tenha dúvida. O que nos traz ao Gaúcha? Sabe que eu ouço sempre o Sala e o Maurício, dia desses, fez um comentário absolutamente importante sobre Obrigado, a necessidade de a gente lembrar que tem que tomar as outras doses da vacina, né? Aqui eu não sei quem já está na quarta dose, Eu Maurício. tô na sempre- quarta dose. E olha, Maurício, o levantamento feito a partir do pedido da 0 hora de GZH mostra que nós temos 2.700.000 gaúchos com a terceira dose atrasada, Mas não pelo é nem a amor quarta. de Deus! É de graça, Maurício. Eu gosto de lembrar, Tô é de graça. esperando o quê, papai É. do céu? Isso dá 24% da população do estado. 2 Mas ela milhões, não sabe é que- é 2.700.000, são quase 3 milhões de pessoas que não foram fazer uma coisa que é de graça, Pois que é, não mas, dói mas, nada. mas tu gente. sabe que é interessante esse número aí, porque ontem a Jussara e o Ricardinho, no caso minha mulher e meu filho, foram fazer vacina, tá? E eles ficaram mais de 1 hora na fila. Tinha muita gente na fila. Eu não sei qual é o posto que eles foram, mas tinha muita gente interessada, o que é bom, né? Ótimo. Agora vem esse número aí que me surpreende até. É, com a terceira dose, né? Muita gente já está na quarta, como disse o Maurício, Pedro, enfim. Acho que o Potter já é quarta dose também, pelo que eu lembro que está baixando, Quarta. né? Eu tô na quarta. já. Vocês também? Quem tem mais de 40 é quarta. Então tu também. Mais de É, Bruno, 50, eu tenho então. 39. 39, quase. Ah, tá bom. Quase. Só eu que posso É aniversário. gato. Cara do Pedro. É gato. Pelo amor de Deus. Eu me lembro do prefeito virtual. É, com essa barba é branca. Para, Pedro. Mas enfim, é nosso assunto na abertura do Gaúcha Mais. Então tá, Kelly Matos, um beijo pra ti, bom programa. Que bom sala te de ver aqui, redação. sabia? Tô tão feliz. De vez em quando me mando pra cá, né? Eu vou fazer. O ânimo. Não, mas de qualquer forma, eu tava almoçando com o pessoal do Erval ali, que é um pessoal muito querido. O Rodrigo e todas as meninas lá, de uma empresa que emprega 7.000 gaúchos. Que Tá bom pra ti? espetáculo. 7.000 gaúchos. Aqui em Dois Irmãos. O diretor da empresa me levou lá uma vez eu não me lembro agora o nome dele. Puxa, daqui a pouco eu vou me lembrar que eu tô ficando velho, amnésia. Acontece. Tá. Muita informação. Para passear, nós fomos de carro, para ver os pavilhões. Nós fomos É de carro. imenso. É imenso. Eu e o Potter fomos, lembra, Potter? Imenso. Fomos de moto, Um inclusive. churrasco lá, né? Com um jogo de futebol. Foi bem legal. Foram de moto? O Todd é. tá dirigindo? Teve churrasco atrás, e tu não me na convidou. garupa. Meu De Deus. Bom, moto. senhoras, Jovem. o Sala de jovem. Redação está terminando. Vem aí a programação que será comandada pela Kelly Matos e que tem a participação do prefeito virtual e que se chama Gaúcha. Não, pede pro Potter fazer, porque a mulher dele tá de aniversário hoje. Não sei se é ele verdade. fez. Pede pro Potter. Parabéns, Em beijo. homenagem a Marcela. Parabéns, beijo. Beijo, Marcela. O programa que vem aí e a Marcela são de Tchau, fui! Oh, mandou bem, hein? 2h36.